dia, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, seja com todos vocês, meus queridos que me ouvem, que estudam comigo a palavra de Deus. Eu peço a você nessa manhã que você estude, leia o capítulo 23 de Provérbios, que é o que nós vamos falar hoje, onde a sabedoria, que é Jesus, que é a palavra escrita, que eu vou sempre repetir aqui para você e para mim, que é a palavra escrita, que é o verbo vivo encarnado entre os homens, que viveu aqui nesse mundo como homem, como você e eu. Como homem, queridos. Muitos dizem assim, querem se autoafirmar em seus pecados, em seus erros, em suas falhas, e dizer, Jesus, ele era Deus, por isso ele não pecou. Não, queridos, a Bíblia é muito clara que o Senhor Jesus ele veio a essa terra como homem carnal, nasceu de uma mulher, exatamente como você e eu. A única diferença do nascimento de Jesus é que ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. O Senhor Deus colocou a semente no ventre de Maria, não foi de um relacionamento sexual entre o marido e a mulher. Tanto que José, ao casar-se com a Maria, ele não tocou em Maria até que Jesus nasceu. Então, Maria era uma virgem, uma mulher santificada, separada por Deus, para ser a mãe de Jesus. Também vou dizer aqui, ela não é, como muitos dizem, a mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus, homem, aqui na terra. Amém? Que fique bem claro isso para você. Então, queridos, a sabedoria que é Jesus Cristo de Nazaré, a palavra escrita, que eu sempre estou te convidando para lê-la, para que você seja instruído pela palavra de Deus, para que você conheça a palavra de Deus e não seja enganado, ludibriado por muitas palavras que, na verdade, não são palavras de Deus. Até parecem ser palavras de Deus, mas não são. A verdadeira palavra de Deus é a palavra escrita, Jesus Cristo de Nazaré, de Gênesis a Apocalipse. Você lendo a palavra, você vai aprender, vai conhecer, vai orar, vai falar para o Espírito Santo, como eu sempre digo para mim mesma, meus queridos. Quando eu leio a Bíblia, eu não leio por ler, eu não leio como um livro qualquer, não. Nós temos que ter temor, porque é a palavra de Deus, é a boca de Deus que fala conosco. Você quer resposta melhor do que você buscar em Deus, na palavra? O Espírito Santo, ele vai nos trazer revelações, ele vai revelar Jesus ao seu coração, vai te dar discernimento, vai te dar sabedoria, entendimento, o poder de Deus, unção, para que você possa também aprender e ensinar, poder passar para alguém essa palavra tão viva, tão santa, divina, que veio diretamente do coração do Pai aos nossos corações, amém? Então, hoje, Provérbios, capítulo 23, fala que a sabedoria ensina. Olha, a sabedoria ensina sobre a cobiça, a, a intemperança e a impureza. Então, ele fala assim, né, que para nós, no capítulo 23, do verso 1 ao 5, ele fala assim, preste atenção ao que está à sua frente, já que o engano pode estar presente. Ele fala aqui sobre jantando com o rei, entenderam? Ele fala logo no capítulo 1 e 2, desse capítulo 23, ele fala para a gente sobre esses banquetes, sabe? Que a gente senta na roda dos escarnecedores ou jantando com o rei, jantando com o mesquinho. Ele fala para que você não vá jantar com o mesquinho, sabe por quê? Porque ele não tenciona ser hospitaleiro a você. Ele até te convida, mas com falsidade. Ele fala para nós também, para que nós tenhamos o cuidado de não estar nos comunicando com as pessoas, com os tolos. Esse está no versículo 9. Ele fala, se você der ouvido ao insensato, que é o tolo, você desprezará a sabedoria. Então, não perca seu tempo com ele. Ele fala sobre a disciplina dos filhos
do versículo 10 ao 18, ele fala assim: faça o que puder para adquirir sabedoria para si próprio e para seus filhos. É aquilo que eu disse, nós aprendemos e nós podemos ensinar. Ensinar a sua família, ensinar os seus filhos. Ele fala para a gente tomar cuidado com as armadilhas. E nós temos o inimigo das nossas almas, que ele é muito, muito próprio dele, as armadilhas. Ele lança laços, ele prepara armadilhas para vocês, para nós. E ele fala muito de qualquer coisa leva uma pessoa à pobreza, a um profundo abismo. Essas são as armadilhas de Satanás. Você correndo atrás da riqueza. Aqui ele fala que é para nós tomarmos cuidado, que da mesma forma que a riqueza vem, ela vai embora rapidinho, que não vale a pena, entendeu? Você correr atrás da riqueza. E ele fala para a gente sobre nós evitarmos a bebedeira. Isso está do versículo 29 ao 35. Esse capítulo só tem 35 versículos. Ele fala que um bêbado, uma pessoa bêbada, não se preocupa com o seu estado. Ele sempre anseia pelo próximo golinho, né? Ele toma uma bebedeira hoje, quando ele melhora, ele esquece. E aí, o que acontece? Ele, novamente, não vê a hora de poder beber de novo. E ele fala no versículo 7 para nós que essas pessoas que se fazem tão hospedeiros, eles são invejosos, eles só pensam em si e nos seus gastos. Ele até te convida para um belo banquete, mas falsamente, preocupado com o que está gastando, com o que você vai comer, entendeu? Aí ele fala para nós, amados, no versículo 12, que eu quero frisar bem aqui: dedique a disposição, dedique a disciplina, não a disposição, estou lendo aqui, dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. No verso 13 ele fala assim: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. E ele diz no verso 15: meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Louvado seja Deus. Aqui ele manda a gente nos instruirmos, irmãos, a aplicarmos o nosso coração à disciplina, quer dizer, a correção. E a disciplina é provavelmente uma das coisas mais difíceis para um ser humano, para você, para mim, para a maioria das pessoas, de nós recebermos, principalmente quando ela vem através de uma outra pessoa. Irmãos, mesmo que nós tenhamos problemas, nós não queremos que os outros saibam que os temos. Eu acredito assim, irmãos, que Deus até prefere nos disciplinar particularmente. Mas muitas vezes, quando nós não damos ouvidos à disciplina, nós não aceitamos a correção. Ou se nós soubermos como permitir que ela nos corrija, em particular, seria melhor, porque muitas vezes nós não aceitamos. Então Deus vai nos corrigir, até publicamente, usando qualquer pessoa, usando qualquer fonte para falar com você e comigo, que seja necessária. Porque a disciplina de Deus, irmãos, mesmo que ela seja desconfortável para mim e para você, ela é sempre o melhor para mim e para você, e ela é sempre para o nosso bem. Creia nisso. E eu quero dizer para vocês assim, que os nossos pensamentos é um perigo. A Bíblia fala aqui, no livro de Provérbios, que nós nos tornamos naquilo que nós pensamos. E nós aprendemos isso, irmãos, durante todo o tempo das nossas vidas, durante os anos das nossas vidas. Guarde isso que eu vou dizer a vocês aqui. Aonde a mente vai, o homem segue.
Esse é um dos primeiros princípios que eu e você, como crentes em Jesus, devemos aprender se nós precisamos, se você e eu desejamos, pretendemos andar em verdade, em vitória, é que as nossas mentes têm que ser renovadas de acordo com a palavra de Deus. Romanos fala isso para nós. Nós precisamos pensar como Deus, né? Porque muitas vezes é assim, eu digo assim que até é uma pena nós acreditarmos em muitas coisas que simplesmente não são verdades. Eu falei isso logo de início, o exemplo do engano, das mentiras, da sutileza do maligno. Entendeu? Nós precisamos estar atentos, vigilantes. Devemos entregar o nosso coração à disciplina que vem da parte de Deus, biblicamente falando. Nós precisamos, irmãos, afastar de nós, derrubar os pensamentos errados, sabe? E substituí-los por pensamentos que Deus aprova. Sabe por quê? Porque a mente é o campo de batalha na qual nós passamos todas as guerras contra Satanás. Então, essas guerras nas nossas mentes, tanto elas podem ser vencidas ou perdidas. Então, porque não se esqueça que Satanás é o pai da mentira, ele é o enganador. E muitas vezes as mentiras se tornam a nossa realidade, porque nós acreditamos nela. Então, pare e permita que a sua mente seja guiada, dirigida pela palavra de Deus, por Deus. Tenha pensamentos de Deus. Jogue fora todos os lixos que Satanás tem semeado na sua mente. Guarde a sua mente. Entregue a sua mente ao Senhor. Então você e eu vamos poder desfrutar de uma vida que vale a pena ser vivida, irmãos. E vamos ter bons testemunhos, frutos para a glória de Deus. Amém? Fique com esse ensino no seu coração e não se esqueça. Um dia eu li isso num livro que estava lendo e guardei no meu coração. Estou compartilhando com você. Aonde a mente do homem vai, aonde a sua mente vai, o homem segue. E o primeiro princípio para você e para mim, que somos crentes em Jesus, nós devemos aprender, se nós aprender, guardar a nossa mente, precisamos pensar como Deus pensa, de conformidade com a palavra de Deus. Aqui no livro de Provérbios tem tantos ensinamentos para que nós nos tornemos naquilo que nós pensamos, de acordo com a vontade de Deus, e não com o lixo que Satanás lança na nossa mente, e muitas vezes nós acreditamos, amém? Eu quero deixar esse ensino para você hoje, e pedir a você que leia capítulo 23 de Provérbios, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você. Estamos terminando mais uma semana, irmãos, do mês de setembro. Amanhã terminamos mais uma semana, mais da metade do mês já. Que Deus guarde seu coração, que Deus ilumine a sua mente e que você possa se deixar ser guiados pela palavra de Deus, pela voz de Deus. Feche a porta do seu coração para muitas vozes, amém? E ouça a voz do Espírito Santo. Deus te abençoe. Não deixe de clicar no canal, não deixe de repartir essa palavra, em nome de Jesus. Um bom dia para vocês.